Oi, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente faz uma capa de almofada. Eu pego esse zíper invisível, costuro nessa lateral aí e do outro lado. Primeiro eu centralizo o zíper pra não sair torto e eu alinhavo, ó, tá vendo? Eu alinhavei tudo certinho. Deixei a agulha ali, porque depois é só eu dar um cortezinho e puxar a linha de novo, pra não ter que gastar linha. Eu costumo parar assim bastante enquanto costuro para não ter perigo de sair muito torto e também não ter perigo de sair muito para a lateral do zíper, porque o calcador de zíper eu não sei não onde eu coloquei ou onde as crianças colocaram. Nessa hora a gente tem que deixar a agulha no tecido e puxar o zíper para não estragar a costura e sair torta fora da linha. Não esquece de fazer o retrocesso. Agora corte o ponto do alinhavo e puxa a linha. Faz o retrocesso e costura o outro lado do zíper. Não esquece de fazer o retrocesso. Centralizo o zíper no meio e parece até que eu não tenho trena, né? Mas eu fiz a medida com as mãos. Aí depois eu peguei a trena para eu poder fazer o espaçamento de detalhe no zíper, né? Meio esconder o zíper, por assim dizer. Pego o alfinete ali, faço junção dos cantos e aí meço e coloco o alfinete. Agora eu começo a alinhavar tudo que eu vou costurar. Estou criando esse hábito de fazer o alinhavo para verificar se realmente vai sair da forma desejada. Essa parte aí do zíper, ela tem que ficar para dentro, tem que ser escondida. Por isso que eu alinhavei, para não ter erro na hora de eu passar a costura. Ele não sair torto, não ficar para fora. E isso é um detalhe muito importante, porque senão fica bem feio mesmo. Colocando a câmera mais de perto, dá pra você ver, ó, tá vendo? Uma diferença no tecido é nessa parte aí, bem rente ao término, né, do zíper por dentro, que eu tenho que colocar a linha, a costura, porque daí eu vou passar a máquina um pouco mais abaixo desse alinhavo que eu fiz. Vou abrir o zíper aqui para vocês verem, ó. Esse é o término do zíper que eu falei, que dá pra ver na parte de superior ali, ó. E aí, nesse alfinete não pegou, ó, tá vendo que a costura está abaixo do alfinete? Então eu tenho que arrumar isso daí, colocar para dentro, para que o acabamento fique bom, fique certinho. A maioria das minhas costuras eu começo manualmente, introduzindo a agulha no tecido para ficar mais firme o ponto já de início. Não se esqueçam de fazer o retrocesso no começo e no final também. E aí eu vou abrir o zíper ali para não correr nenhum risco dele atrapalhar, de sair fora do lugar a costura. Se você é amadora como eu na costura, vai devagar, não precisa ter pressa.
Percebe-se que eu tô sempre ajeitando, sempre arrumando, verificando se a distância tá certa, se não tem nenhum fio atrapalhando. Então vamos fazer com calma, que dá certo. Eu consigo e você também consegue. Para o acabamento continuar ainda mais perfeito, faço a junção dessa parte aí do zíper. Por quê? Em uma outra almofada que eu fiz, elas ficaram separadas. Não ficou ruim, mas poderia ter ficado melhor. Virei do lado avesso, coloquei esses alfinetes e dessa vez eu não alinhavei. Só foi com alfinete mesmo. Outro ponto muito importante é o zíper. Tem que deixar ele já aberto antes de você costurar as laterais, para você poder virar do lado avesso depois. Já costurei e agora vou virar do lado avesso. Nas pontas e nas laterais faço esse movimento de esfregar, né? Para que o tecido fique no jeito certo. Está pronto, ó. Você viu? Dá pra usar ele assim, sem costura nas laterais, mas eu prefiro costurar. Nas laterais eu acredito que fica mais bonito. Para o acabamento das laterais, eu não começo exatamente da ponta. Eu começo um pouquinho mais abaixo e eu uso a marcação ali próxima do calcador como base de distância. Tomando sempre cuidado na parte do zíper, fazendo com calma para que a costura não saia fora do lugar. Ajeito tudinho a peça para não embrulhar, para não embolar, nem nada do tipo. E coloco a agulha no tecido e faço o giro do tecido levantando o calcador. Sempre tentando respeitar o limite que eu fiz, que é o calcador aí embaixo. Essa é a parte onde o zíper é fechado. Puxa ele para deixar um pouco aberto, para não correr o risco de você costurar o zíper nessa quina. Você acredita que já fiz isso? Mas eu consegui reverter em tempo. E aí, tá gostando do conteúdo? Deixa seu comentário, sua opinião, o que você acha, qual a sua preferência. E este é o resultado final das capas de almofadas. Siga para mais atividades como essa.